Dados e Barbies. Dois universos aparentemente distantes se encontram na magia da sétima arte. Falando sério agora, para te provar que a análise de dados está por todas as partes, eu me lancei esse desafio para te mostrar onde que a gente pode encaixar análise de dados nesse filme da Barbie, que aparentemente não tem nada a ver com dados. Então, para isso, eu vou dividir o vídeo aqui em três partes, são três temas distintos relacionados a dados que a gente pode explorar aqui sobre o filme. Na primeira parte, a gente vai falar sobre forecasting de produção de algumas coisas, como por exemplo, como a produção do filme esgotou com a tinta rosa inteira de uma empresa. Não só isso, mas fez faltar muito produto cor-de-rosa, inclusive camiseta, roupas e tudo mais. Ou como você pode ver aqui também, como que a tendência de informação ela funciona, então como que um filme fez com que o número de pessoas que pesquisassem a palavra Barbie tivesse um pico lá em 2022, quando ele foi anunciado, e agora em 2023 teve esse pico, como você pode ver aqui no Google Trends. E além disso, a marca Barbie nunca vendeu tanto, como você pode ver nesse outro gráfico. Depois de falar de forecasting, a gente vai falar sobre o que explica, quais são as variáveis relacionadas a dados que explicam o sucesso de um filme. O que os diretores aí, a produção considera antes de fazer um filme, para já meio que saber ali que esse filme vai ter sucesso. E com isso em mente, na terceira parte nós vamos simular uma análise preditiva do filme. O que essa produção, eles provavelmente têm analistas de dados, cientistas de dados lá na produção, o que eles consideram na hora de lançar esse filme, o que eles colocam ali no papel para saberem mais ou menos o tanto que eles vão vender, porque você tem que pensar que um filme é uma empresa. Sem enrolação, vamos lá pro vídeo, mas já deixa nos comentários se esse tipo de assunto te interessa. Essa ideia de conectar coisas que não tem tanto a ver aparentemente com dados, com o universo de dados. Primeira parte então, vamos falar de forecasting. Que fatores as empresas têm que considerar na hora de fazer um forecasting? O que é forecasting antes de tudo? Então vamos lá, forecasting é basicamente quando uma empresa, uma organização faz uma previsão de alguma coisa. Então a empresa vai se organizar, considerar essas variáveis e, por exemplo, vamos falar dessa empresa aí que acabou com o estoque de tinta. Eles não fizeram um bom forecasting. Tudo bem que assim, é um filme que vendeu bastante, inclusive acho que já bateu o recorde do ano aí, ou da história, está em segundo lugar, se eu não me engano. Então assim, é muito difícil você ter uma previsão, sendo que você não tem tantos dados históricos assim, ainda mais para uma empresa de tinta rosa. Mas o que essa empresa poderia considerar então? O primeiro fator é a análise de dados históricos. Então as empresas elas podem utilizar os dados históricos de vendas para prever uma demanda futura. Isso pode ajudar a entender os padrões sazonais de vendas e identificar se ela vai vender X ou Y. Outro fator ou atividade é o monitoramento em tempo real. Então as empresas elas devem monitorar sempre que possível, constantemente as condições de mercado e adaptar as previsões de acordo com essa tendência. Por isso que é tão importante, dentro de empresas grandes, você ter aquela pessoa que está fazendo pesquisa constantemente de mercado, de tendências, tentando entender como é que aquele produto ele consegue se adaptar àquilo que está acontecendo no mercado. Bom, esse vídeo que eu estou trazendo aqui não é mais ou menos isso também. Eu estou falando de um assunto que está em tendência de mercado. Eu estou fazendo um vídeo falando sobre o filme da Barbie, não sobre o filme do, sei lá, Sherlock Holmes, porque não está saindo, que eu saiba, não está saindo Sherlock Holmes agora. Então, essa ideia de ver o que está acontecendo no mercado, conectar isso com o seu produto, tentar entender se isso vai trazer algum tipo de tendência para o seu produto, isso é muito importante também na hora de analisar seus dados. E aí já entra uma outra coisa aqui que é super importante. Eu sei que não é diretamente o trabalho do analista de dados, mas ele pode ser impactado sim pelo analista de dados, que é o quê? A relação, o relacionamento e essa colaboração e diversificação com fornecedores. Ou seja, você ter controle do seu estoque. Você não ter, primeiro, você ter uma boa relação com o seu fornecedor, você saber exatamente qual que é o tempo ali de produção, quanto tempo leva para essa pessoa e qual que é a quantidade que essa pessoa consegue produzir, essa empresa consegue produzir. Além disso, você ter diversificação, você ter um plano B sempre. E eu já passei por um caso assim, eu consegui estimar, então eu trabalhava numa empresa de delivery, sabia ali mais ou menos o tanto que eu precisava ali, de quantas bags ali de entregadores que eu precisava, só que eu não esperava que a gente teria um pico ali por um motivo específico que está acontecendo no mercado. Nem o fornecedor esperava isso também. O que aconteceu? A gente precisou de muito mais bag, muito mais dessas bags em um tempo recorde ali, e o fornecedor ele não conseguia entregar. E por sorte, eu tinha contato com outros fornecedores, porque eu tinha feito uma pesquisa de mercado, por sorte mesmo, porque eu não tinha pensado nesse plano B, e eles acabaram sendo o plano B nesse caso. Claro que a qualidade do material não era exatamente a mesma, era um pouco diferente ali, mas a gente conseguiu pelo menos entregar ali a tempo a quantidade de bags que a gente precisava.
Então, esse controle de fornecedores é super importante para o seu negócio. E toda essa parte de fornecedores acaba entrando dentro da gestão de estoque. Em uma empresa grande, uma empresa de tinta, por exemplo, provavelmente eles têm uma equipe ali bem estruturada de gestão de estoque, para você controlar bem o que está saindo, o que está entrando. E aqui entram duas técnicas bastante utilizadas pelas empresas. O primeiro é uma margem de segurança. Então você vai produzir uma quantidade a mais de estoque para você ter essa certa segurança, principalmente se você não tiver ali uma previsão muito boa do que vai acontecer. Além disso, tem uma outra técnica bastante utilizada chamada Just in Time, ou seja, ali em tempo real. Isso é utilizado bastante por empresas que não querem ter esse risco de terem que produzir antes de receberem a demanda. Ou seja, elas começam a produzir aquele estoque a partir do momento que elas recebem a order. Isso ajuda a empresa a ter uma segurança, como eu comentei, e além disso, evitar desperdícios, ter um controle maior. Claro que vai ter desvantagens. Qual que vai ser a desvantagem principal que eu vejo aqui? Primeiro, o tempo de entrega. Provavelmente, se você consegue produzir ali, já deixar pronto, o tempo de entrega tende a ser menor, que você já tem um produto pronto. E a segunda desvantagem, principalmente se você quer tentar ali manter esse tempo de entrega bom, pelo menos assim, razoável comparado com o outro, vai ser a produção, o custo de produção vai ficar mais alto, porque você tem que criar uma máquina ali de produção muito mais forte, muito mais rápida. Imagina aí que você leva um dia para fabricar, sei lá, 100 produtos, mas aí você cria um sistema que você consegue ali produzir 10 mil desse mesmo produto em um mesmo dia, você vai ter uma operação muito mais cara, concorda comigo? Então esse Just in Time é bastante utilizado também. E aí a mescla dos dois é o que muitas empresas grandes acabam utilizando no dia a dia para evitarem esse tipo de desgaste. E uma última parte aqui, que entra bastante a parte tanto estratégica quanto a parte de dados, é o planejamento de cenários. Então você vai ter uma equipe estratégica que vai simular cenários distintos. E para fazer isso bem, você precisa de dados. Você vai colocar ali os dados na mesa, baseado tanto nos dados históricos, dados que estão online, dados de outras empresas que são maiores, olhar também para essa parte de tendência, conectar tudo e vai criar cenários distintos, e aí você começa a conversar com as outras áreas e entender que tipo de situação e entender que tipo de ação que vocês tomariam como empresa para cada cenário. Desde o mais extremo, está vendendo bastante ali e você tem que fazer alguma coisa para suprir essa demanda, e eu já citei duas técnicas aqui bastante utilizadas para a parte de estoque, mas você vai ter muitas outras áreas que provavelmente vão ser impactadas, vão ter que se adaptar a essa situação, e uma parte dentro dessa vai ser um investimento em tecnologia, em áreas de dados, de inteligência artificial, tudo que pode te ajudar a ter uma previsão melhor. Segunda parte agora, como que a gente pode prever se um filme vai fazer sucesso ou não? O que as produtoras utilizam? Eu vou citar 3 variáveis aqui que elas utilizam bastante. É claro que eu estou simplificando tudo, esse vídeo aqui ele é curto, tem muito mais conteúdo que você pode estudar aí para você entender como é que a indústria de filmes funciona. Mas vamos lá, o que essas empresas fazem em geral? Primeira variável que eu quero citar aqui é a análise sentimental que as pessoas estão tendo com aquele assunto específico. Então, as empresas, elas pagam ali muitas vezes consultorias que vão tentar entender através de rede social e de outras formas ali, principalmente online mesmo, como é que é o sentimento das pessoas para aquele tema específico. Nesse exemplo da Barbie aí, provavelmente teve alguma pesquisa da empresa ali, a produtora, para saber se um filme em forma de desenho seria melhor ou live action, que é o que aconteceu mesmo, qual dos dois teria um retorno melhor. E provavelmente a partir disso, tô tirando uma conclusão, não estava envolvido obviamente na decisão, mas se você coloca as duas coisas no papel para esse tema específico, considerando que Barbie é um tema antigo, tem muita gente que é adulta aí que teve Barbie, tem coisa sentimental ali, e que adulto geralmente tem essa preferência por live action, se você criasse só um desenho, provavelmente você ia ter um grupo menor de pessoas que assistiriam. O filme, por ser live action e além disso ter atores ali que são conhecidos, são renomados, você acaba trazendo mais grupos ali, mais pessoas para assistirem. Você tem que imaginar que um filme, a produção de um filme é uma empresa, então eles estão gastando uma grana com atores, com o elenco todo, com toda a produção. Então essa pesquisa ela faz mais do que sentido. Você pagar uma empresa que seja, ou você mesmo faz essa pesquisa, entende qual que é esse sentimento das pessoas para esse tema específico. Isso vai te ajudar na parte de fazer forecasting. Segunda variável, uma análise de tendência de gênero. O que é isso? Você vai tentar entender que gênero de filme está dando mais certo, como é que funcionam os gêneros ali na história, no dia. Vou dar um exemplo bem prático, direto ao ponto, que a gente passa para o próximo.
Na época do Natal, obviamente, você vai vender mais filmes sobre Natal do que, sei lá, em fevereiro. Então, essa tendência de gêneros, ela existe, as empresas conseguem pesquisar isso, e aí vão saber se um live action da Barbie, ou de uma animação, uma coisa mais antiga, vai funcionar mais do que um filme de terror, por exemplo. E aí você consegue encaixar as coisas e vai entender qual que é a época ideal para lançar aquele filme. Falando nisso, análise de tempo de lançamento é também outra variável. Qual que é o tempo ideal para lançar aquele filme? É no verão, no inverno? E em que parte do mundo se lança primeiro? Então tudo isso faz parte ali dessa análise que a empresa está fazendo. Imagina que são milhões, assim, muitos milhões de dólares ali investidos. Se a empresa falha, é muita grana que eles perdem. Então eles têm que fazer uma análise bem estruturada, com dados, obviamente, para saberem o que eles estão fazendo. E aí, o que não faltam são dados históricos de quantidade de ingressos. Vamos detalhar agora nessa terceira parte como que a gente poderia olhar para uma análise preditiva sobre esse filme. Eu não vou trazer dados numéricos aqui, mas a gente pode trazer a parte teórica, que variáveis nós podemos considerar para o filme da Barbie, para ter uma ideia melhor do tamanho do sucesso que esse filme pode fazer. Primeira parte, vamos olhar para os dados do filme. Então, nesse caso, o filme é um live action, como a gente já comentou aqui. Provavelmente ele tem um apelo mais amplo, porque ele abrange tanto um público jovem quanto um público adulto, como eu mencionei. Combinado a isso, você traz 2 atores de alto calibre e coloca nesse filme. E existe sim uma correlação entre o sucesso que um filme vai fazer com o sucesso desses atores ali que estão no elenco. Prova disso é o sucesso que os filmes do Tarantino, por exemplo, ou do Steven Spielberg fazem. Antes da pessoa saber o tema do filme, muita gente tem um público ali que já é fã do pessoal, mas além disso, tem uma relação de autoridade que é criada ali. Antes do lançamento do filme, as pessoas já sabem que o filme tem alguma coisa boa. Além disso, você vai assistir um filme, sei lá, do Leonardo DiCaprio, você já sabe que o filme, só por terem gastado aquela grana toda com o elenco, você sabe que a chance daquele filme ser bom, ou pelo menos ser bem produzido, vai ser maior. Não tô afirmando aqui que os filmes com bons atores, eles são sempre bons, mas a gente já meio que cria essa tendência, esse preconceito aí sobre o filme. Depois disso, no segundo passo, nós poderíamos fazer uma análise de sentimentos nas mídias sociais. Então, para fazer isso, a gente poderia buscar os temas, as palavras-chave, as curtidas, testar alguns posts em redes como Facebook, Twitter, Instagram. E aí, por exemplo, você pode colocar ali uma foto desses 2 atores principais e ver qual que é a reação das pessoas, ou até mesmo, como eles fizeram no ano passado, colocaram uma foto ali dela como a Barbie e viram qual que foi a reação das pessoas. Depois disso, nós faríamos os outros passos que a gente já mencionou, que é o quê? Pesquisar qual que é o melhor tempo para esse lançamento, qual que é a melhor época de lançamento, e para isso a gente tem que pesquisar algumas coisas. Concorrência, que outro filme vai ser lançado na mesma época, e eles fazem bastante isso. Eles esperam às vezes um pouco para lançar um filme, ou eles lançam já na mesma data para criar uma concorrência maior. Então essa análise de concorrência é super importante, é fundamental no lançamento de um filme, que está muito também atrelado à época de lançamento, que você vai considerar outras coisas também. Como eu comentei, na época de Natal, provavelmente é a melhor época de você lançar um filme sobre Natal. E por último, tópicos e tendências culturais. Então essas empresas tentam entender o que está acontecendo ali na parte cultural, o que está acontecendo no mundo, que aconteceu também no filme da Barbie. Eu não vou trazer detalhes aqui, tem outros vídeos aí falando disso no YouTube, mas as empresas elas têm que considerar isso também, porque obviamente isso traz o próprio trending ali do filme. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Gostou disso? Foi um desafio que eu fiz para mim mesmo aqui, para eu tentar conectar essa parte de dados com uma coisa que está acontecendo no momento atual. Gostou da ideia? Que outros temas você gostaria de ver aqui? Deixa nos comentários que eu estou curioso para ver. Um abraço e até o próximo vídeo.